Então, gente, bom dia, né? Hoje vamos dar início ao primeiro conteúdo da segunda unidade de vocês. Vocês já viram um pouco sobre esse assunto, que se trata de organização, nas nossas primeiras aulas, quando a gente discutiu o conceito de organização como entidade, né, que permite que as pessoas alcancem objetivos, mas também vocês viram como uma das funções da administração, daquelas que a gente viu que era planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, vamos ver o roteiro de nossa aula de hoje. A gente vai ver o duplo sentido da organização, que é isso que eu acabei de falar, que ela pode ser tanto entidade social quanto uma função da administração. A gente vai ver o conceito de organização, o que é que envolve organizar. A gente vai ver que o processo de organização é formado por dois processos de tomada de decisão, que inclui a integração e a diferenciação. A gente vai ver também como se concebe uma estrutura organizacional, a gente vai ver o que é o organograma, que é uma forma de representar essa estrutura organizacional. A gente vai ver também a organização por nível hierárquico, que é entender como essa função ela se distribui, que é entender como a organização ela se distribui ao longo dos níveis organizacionais, né? Como ela funciona no nível operacional, como ela funciona no nível tático, como ela funciona no nível estratégico. A gente vai ver também como funciona a departamentalização, que é dividir a organização em departamentos para alcançar determinados fins, e essa departamentalização ela pode se dar através de 5 modos, que a gente vai ver também. A gente vai ver poder nas organizações, que é uma temática muito discutida, em virtude de envolver lutas de interesses, né, dentro da organização, assim como a gente vai ver o desenho estrutural dessas organizações, principalmente através dos estilos matricial, funcional, divisional e em rede. Então, como eu havia dito, a organização ela envolve dois conceitos, dois sentidos. Ela pode ser uma entidade social e ela pode ser uma função da administração. Quando ela é tratada como uma entidade social, estamos falando de uma organização que pode ser do setor privado, do setor público, do terceiro setor. Por exemplo, a Faculdade Santa Helena é uma organização pertencente ao setor privado. Então, quando a gente fala da organização como uma entidade social, a gente está falando de um grupo estruturado de pessoas que atuam para alcançar objetivos comuns. Ou seja, essas pessoas unidas, elas permitem alcançar objetivos que uma pessoa sozinha não conseguiria. Esse é o conceito de organização que a gente viu também na primeira aula. Enquanto, quando a gente vê a organização como função da administração, a gente está discutindo a distribuição do trabalho, dos recursos e da autoridade dentro da organização. É você conseguir distribuir adequadamente os recursos que você possui na organização para que você, distribuindo-os adequadamente, você consiga atingir os objetivos organizacionais. Então, ambos os sentidos da palavra organização aqui discutidos, eles são importantes para que uma organização funcione eficientemente e eficazmente também, como a gente viu nas nossas aulas. Então, o que seria o conceito de organização? Define como fazer. Lembra que eu disse que a organização ela permite organizar, distribuir os recursos adequadamente, ou seja, permite estabelecer como fazer as coisas, ou seja, permite os meios para que os objetivos sejam realizados. É, então, uma função responsável pela distribuição das tarefas e recursos pelos membros e unidades da empresa e também estabelecimento de mecanismos de comunicação. Por quê? Porque as pessoas precisam se comunicar dentro da organização e essa comunicação precisa ser eficaz. Ela pode acontecer tanto de forma vertical como horizontal. De forma vertical, ela flui na hierarquia organizacional, ou seja, os supervisores se comunicam com os gerentes e os gerentes se comunicam com os diretores e até mesmo o CEO no nível estratégico da organização. E pode acontecer de forma horizontal naquelas organizações que são menos hierarquizadas, ou seja, que possuem menos níveis, que são mais achatadas. E o processo de organização em si, ele envolve dois processos de tomada de decisão, que alguns autores eles o consideram como contraditórios,
mas eles se complementam, na verdade, dentro da função de organização. E o que seriam esses processos de tomada de decisão? Primeiro seria a diferenciação. É quando você decide organizar as pessoas e seus recursos por meio da divisão do trabalho, que é algo que a gente viu desde a nossa primeira aula. Que você divide as pessoas em tarefas específicas para que elas possam se especializar naquela determinada tarefa. E com isso, você ganha produtividade. Só que há um aspecto negativo quando você utiliza a divisão do trabalho também. É porque as pessoas se concentram muito na sua atividade, no seu departamento e acabam esquecendo que os objetivos da organização eles precisam ser pensados como um todo. Ou seja, eles precisam ser pensados de forma holística. E é aí que entra a integração. A integração ela permite justamente tirar esse aspecto negativo da divisão do trabalho e unir esses departamentos em esforços para alcançar os objetivos organizacionais como um todo. Então, por isso que, apesar de serem contraditórios, um divide, outro une, os dois juntos permitem que a organização aconteça. Outro conceito que a gente precisa discutir é o de estrutura organizacional. Ele é um dos elementos mais importantes dentro do conceito de organização. A estrutura organizacional se configura como o modo como as atividades de uma organização são ordenadas para permitir que os objetivos eles sejam alcançados, definindo papéis, definindo relações e procedimentos que possibilitam uma ação coordenada dos membros. A estrutura organizacional nada mais é do que distribuir as pessoas em seus departamentos, permitir que elas entendam a quem elas devem se reportar e qual o papel que elas possuem dentro da organização. E a forma mais simples da gente entender a estrutura organizacional é através de uma representação gráfica. E essa representação gráfica é conhecida como organograma. O organograma permite a gente perceber todos os departamentos que possuem uma organização, todos os níveis hierárquicos, as pessoas que definem o planejamento estratégico, as pessoas que definem o planejamento intermediário, as pessoas que definem o planejamento operacional. Enfim, você consegue ter uma ideia de como uma organização ela é organizada através do organograma. Então, temos aqui um exemplo de um organograma, certo? O organograma é uma representação gráfica que mostra as funções, os departamentos e os cargos da organização, explicando como eles se relacionam. Então, nos retângulos que vocês estão vendo ao lado, a gente vai ter a distribuição das funções, dos papéis, dos cargos, certo? E as linhas que estão ligando esses retângulos se referem às relações que são estabelecidas entre os retângulos. Então, aqui a gente tem uma organização de 3 níveis, como a gente está acostumado a ver, né? Que são os níveis tático, estratégico e operacional, não necessariamente nessa ordem. E a gente tem no nível intermediário os departamentos e no nível operacional a gente tem os cargos distribuídos entre os funcionários do nível operacional. Mas a gente vai entender melhor como um organograma pode se estruturar, por quê? Porque a estrutura ela pode se dar em alguns modos. Ela pode se dar de forma funcional, divisional, matricial e até a estrutura em rede, que é bem diferente de um organograma. Então, como é que a organização, essa função, organização, ela se distribui entre os níveis hierárquicos da organização? Vamos começar pelo nível basilar, que é o nível operacional. No nível operacional, a gente tem os supervisores de primeira linha. E nesse nível, a gente vai ter desenho de cargos e tarefas. Por quê? Porque é nesse nível que as pessoas colocam a mão na massa. Então, eu especifico melhor quais os cargos que a organização possui e quais as tarefas atreladas a esse cargo ou a esses cargos. Já no nível tático intermediário, eu vou ter os gerentes que vão ser responsáveis pelo desenho departamental. O que seria isso? Dividir o nível de gerência em departamentos para que permita uma melhor distribuição das atividades e uma melhor eficiência. Essa distribuição pode ser de forma funcional, por cliente, por produto,
A gente vai ver melhor os tipos de departamentalização nos próximos slides. E no nível estratégico, a gente vai ter os administradores de topo, né, que eles vão ser responsáveis pelo desenho da estrutura organizacional. São eles que vão ser responsáveis por definir como vai ser a estrutura da organização. A partir da definição deles é que todas as outras decisões poderão ser tomadas. Se eles escolhem uma estrutura funcional, a departamentalização no nível tático precisará ser funcional, por exemplo. Então, eles ditam as regras de como a organização será estruturada. A departamentalização, como eu tinha prometido para vocês, é um processo de diferenciação horizontal que ele acontece no nível intermediário da organização e que permite integrar atividades, tarefas e funcionários em unidades organizacionais que possam melhor coordenar as atividades. Os departamentos, eles vão ser essenciais para que as pessoas consigam se especializar naquilo que elas fazem e gerar resultados melhores. E ela pode ser por cliente, por produto ou por serviço, pode ser geográfica, pode ser por processos ou por projetos, certo? Então, vamos iniciar com a departamentalização funcional. Ela é a mais simples de todas. Vocês lembram quando a nossa primeira aula eu discuti com vocês as áreas da administração, que poderia ser produção e operações, marketing e gestão comercial, por exemplo, recursos humanos, finanças. Então, quando a gente faz uma departamentalização funcional, a gente está dividindo a organização dessa forma em seu nível intermediário. Eu vou ter departamento para cada uma dessas áreas. É um agrupamento, então, baseado na similaridade e proximidade de tarefas, habilidades, uso de recursos e conhecimentos necessários para desempenhar determinada função. Então, quando eu divido as pessoas em departamentos por função, eu estou colocando todas as pessoas que têm um determinado conhecimento técnico em alguma área no mesmo departamento. E essas pessoas vão unir esforços para fazer da melhor forma aquela atividade. Então, todo mundo que é de marketing vai estar no departamento de marketing. Todo mundo que é de recursos humanos vai estar no departamento de recursos humanos. E assim por diante. Por produto ou serviço, você agrupa as tarefas de acordo com o produto que você está oferecendo. Então, se trata de uma empresa de cosméticos, que ela produz shampoo, ela produz perfume e ela produz outros produtos de higiene pessoal. Quando você divide por produto, você vai ter uma divisão responsável, ou seja, um departamento responsável pela produção de shampoo, você vai ter um departamento responsável pela produção de perfume, e você vai ter outro departamento responsável por outros produtos de higiene pessoal. Então, você afunila para o produto que você está oferecendo. Por cliente, você está direcionando, departamentalizando em relação ao tipo de cliente que você tem. Então, vamos dizer que estamos falando de um hospital, que ele se especializa em vários tipos de paciente. Ele pode ter crianças como pacientes, pode ter adultos, pode ter idosos. Então, ele divide por esses estratos para que possa melhor atender. Então, pode ser que ele criando um departamento infantil, ele cria uma emergência pediátrica, por exemplo, que vai atender melhor aquele cliente que é uma criança, certo? E a gente vai ver também a departamentalização geográfico-territorial e a departamentalização por processo no próximo vídeo.